Tiago Pereira, olá e bem-vindo à Zen Talks Farol do Festival Mental mais uma vez. Olá, Ahm, Ana. Como é que tu estás? Eu sei que ultimamente, quando foi agora o Dia Mundial da Saúde, lançaram um projeto novo, não foi? Uhum. Que é o Eu Sinto-me e que é basicamente para todas as idades. Podes só, além da apresentação, porque eu gostei tanto do projeto, que gostava mesmo que deixasses aqui um bocadinho o que é, para aproveitar para divulgar um bocadinho às pessoas o que é que isto é, o Eu Sinto-me. Muito bem, Ana. Antes de mais, obrigado por este convite e obrigado por continuarem a dinamizar estes espaços, enfim, onde se reflete e onde se também cria alguma narrativa sobre aquilo que nós estamos a viver e nós sabemos a importância que isso tem e que tem para as pessoas, ajudando a contribuir para dar algum significado. E devo dizer, a Ana perguntava pelo caminho como é que eu me sinto, e de facto tem muito, a forma como eu me sinto, acho que tem muito a ver com este significado que eu também atribuo àquilo que nós estamos a viver e algum propósito que tenho colocado, enfim, não apenas propósitos pessoais. Uhum. Enfim, deixo aqui em jeito de confidência, mas eu vou ser pai agora em breve e, portanto, há Muitos também essa parabéns. dimensão de propósito pessoal e só o estou a partilhar porque estas questões são de facto relevantes para a forma como nós também vivemos estes momentos e ter um horizonte, um projeto, tem esse apoio e pode ser aqui uma pista, de certa forma, que eu deixo para as pessoas, desse ponto de vista, de ganharmos e tentarmos recuperar algum controle de algumas coisas num tempo em que controlamos muito poucas, mas depois também teve para mim propósitos profissionais e a Ana, aliás, fala de um projeto, enfim, que me foi dado a conhecer, de certa forma, apresentado enquanto ideia por uma colega de trabalho que, enfim, fez um trabalho também extraordinário do ponto de vista do apoio à criação de um conjunto de documentos de literacia em saúde e particularmente a saúde psicológica e documentos de promoção da saúde psicológica e do bem-estar. Como eu dizia, que foi apresentada a ideia, depois num desenho e que agora é um portal, e que é um portal que, enfim, com um conjunto de recursos gratuitos, são cerca de 500 neste momento, mas a ideia é que possamos continuar também a dar esse sinal de investimento, dirigidos a toda a população, de todas as idades, incluindo decisores políticos, mídia, psicólogas e psicólogos e outros profissionais de saúde, procura de facto dar e possibilitar o acesso a um conjunto de recursos na área da promoção da saúde psicológica e do bem-estar, numa perspectiva que a Ordem já tinha, a Ordem dos Psicólogos pré-pandemia, e que ganhou uma força muito grande neste momento com, enfim, centenas, diria, de psicólogas e de psicólogos, alguns dos quais que me contactaram diretamente, disponibilizando-se para apoiar neste processo de construção de conhecimento baseado em evidência da ciência psicológica, que pudesse dessa forma também contribuir para aquilo que nós estávamos a viver. O portal reúne um conjunto de anos de trabalho, não apenas deste último ano, mas muito deste último ano, e sinaliza esta intenção que nós também temos de, para o futuro, continuar a investir nesta área, sabendo nós que a literacia e o autocuidado não resolvem todos os problemas, e é muito importante que salientemos isto, não é passarmos mais responsabilidade e às vezes até mais culpa para cima de quem neste momento está a sofrer e não consegue lidar bem com as suas, enfim, com as suas emoções, com o seu contexto de vida, mas a literacia e o autocuidado podem ser um caminho importante, enfim, para desde logo mobilizarmos aquilo que podemos no nosso entorno para lidarmos melhor com as nossas situações, mas também para pedirmos ajuda profissional quando dela necessitamos. E, portanto, o portal faz isto. Tem uma particularidade que é uma assistente virtual, que é a Ana, e que basicamente é uma ferramenta que faz uma associação entre palavras e recursos, procurando nesta imensidão que são 500 recursos, ajudar as pessoas a encontrar algumas coisas que eventualmente lhes possam ser mais úteis. E, portanto, é um contributo nesta lógica do propósito e também daquilo que entendemos que é o papel da Ordem dos Psicólogos Portugueses É apenas mais um neste contributo momento. dentro dos imensos e do imenso É. esforço e trabalho que é notório e vê-se em todo lado do que tem sido feito e do qual tu tens estado a te cuidar, particularmente a parte do Covid-19 e de tudo o que se passa com o apoio psicológico que se pode dar às pessoas e que têm dado nas mais diversas formas, tanto a presença nos meios de comunicação social como em, sei lá, eu não vou enumerar aqui porque era tanta coisa que não fazíamos mais nada nesta conversa. Um, mas, Tiago, há aqui uma coisa que eu noto. Quando começou o Covid e o confinamento e todos estes problemas, já sabíamos, pelo menos tu e eu de certeza muito mais gente, o problema que isto iria ser em termos de saúde psicológica, quanto isto ia afetar as pessoas e vai afetar no futuro ainda, porque
muita coisa ainda está para vir, independentemente do vírus, não é? Qual é que é neste momento a tua maior preocupação? Ou seja, ao longo deste ano, o que é que te preocupou mais e focou mais para ajudar as pessoas da forma que tens estado a fazer? Muito bem, só dar uma nota, Ana, que eu sou uma de um conjunto muito significativo de Certo, pessoas. com Sou toda a uma equipa, claro, é evidente. sim, com toda a equipa e sou uma das caras visíveis, não sou a única, felizmente, porque acho que o contributo desse Claro ponto que de vista sim, claro também que é sim. mais alargado e importante. Relativamente àquilo que me ocupa mais, é uma excelente questão porque, enfim, nós recebemos tantos estímulos destas áreas e há tanto conhecimento a ser produzido, que na verdade houve, de certa forma, uma confirmação daquilo que era possível esperar, que era basicamente que as pessoas que já tinham problemas iriam provavelmente ver os seus problemas agravados e que havia um conjunto de pessoas que tinham algumas vulnerabilidades, quer fossem pela maior precariedade no emprego ou por situações, até as mulheres em particular foram uma classe e um conjunto de pessoas mais impactadas com esta situação, pessoas que tinham condições de maior exclusão na sociedade, trabalhos mais precários e, portanto, havia um conjunto de pessoas que sabíamos que potencialmente poderiam vir a sofrer com esta situação. E isso, enfim, nós vimos, eu diria, nos estudos, mas vimos à nossa volta. A Ana vê com certeza à sua volta, eu vejo à minha volta e quando digo à minha volta vejo em pessoas bastante próximas minhas, com situações de vidas, enfim, de certa forma se desmoronam e isso é algo que, enfim, não deixa de mexer connosco, mas vemos isso no nosso país e vemos isso no mundo, de certa forma, e portanto isto é um fenómeno global que traz esta dimensão do sofrimento, mas que de certa forma também nos pode, enfim, catalisar enquanto resposta de sociedade para pensarmos mais a saúde enquanto um conceito mais amplo e que inclua a dimensão da saúde mental e da saúde psicológica em particular. E depois há outra questão que me preocupa muito e que não é algo da Covid, mas que é uma certa perda de confiança que nós vimos assistindo na nossa sociedade. Confiança, enfim, nos outros, nas instituições, enfim, nos jornalistas, e há algum deslaçar desse ponto de vista e em momentos de grave crise como a que nós vivemos e que vamos continuar a viver com a crise socioeconómica que se vai seguir, em que somos bastante desafiados, em que há, de certa forma, até alguma desfragmentação da sociedade, porque pode haver a tendência de uns grupos profissionais reclamarem mais do que outros, ou mesmo às vezes até em faixas etárias. Nós assistimos isso na crise socioeconómica há 10 anos atrás, em que era muito apontado o dedo aos jovens ou às pessoas mais velhas, e portanto, em momentos de crise, há algum desfragmentar das sociedades e aquilo que une, aquilo que cola, aquilo que dá coesão é a confiança. E eu temo que nós estejamos numa fase em que se vem, não é de agora, como lhe dizia Ana, mas que se vem perder ainda mais alguma confiança e isso é algo que também me preocupa. Portanto, são duas preocupações, por um lado algum sofrimento mais das pessoas e por outro lado uma forma mais social, esta dimensão da confiança que é a base para mim para este conceito da coesão social. E entre isto, bem-estar e coesão social está grande parte da minha preocupação com a pandemia, mas também com o pós-pandemia ou o que vier, se calhar não lhe podemos chamar pós-pandemia, com a crise socioeconómica que, enfim, que enfrentaremos. Então, recuperação e resiliência, o que é que assim, de repente isto te diz? Diz-me, enfim, além de me fazer uma ligação, um automatismo de ligação àquilo que é o programa de recuperação e resiliência, é que toda a gente está a colocar muitas energias nele, enfim, ajuda-me a pensar nesta nossa área que nós estamos aqui a falar, enfim, naquilo que pode ser, eu não gosto muito desta dialética entre ganhos e perdas assim tão formal, mas vou fazê-la. Eu acho que há um ponto positivo que nós vamos retirar desta crise que eu já dizia há pouco, que é nós não vermos a saúde mental como, de certa forma, antagónica da doença mental. Ou seja, a saúde mental não é a ausência de doença mental.
por eu não ter uma perturbação psiquiátrica de determinado nível, isso não quer dizer que eu tenho que eu tenho uma boa saúde mental. A saúde mental, desse ponto de vista, é a capacidade que nós temos e as competências que nós temos e aquilo que temos à nossa volta que nos permite atingir objetivos de vida, que nos permite atingir a possibilidade da sensação de bem-estar, cumprir aquilo que são propósitos de vida e ter uma dimensão de fruição da nossa vida. E, portanto, vai muito além de não ter uma perturbação, é altamente preventiva, ou seja, quem tiver uma boa saúde mental está mais capaz de lidar com os seus acontecimentos de vida, no sentido de eles não poderem vir a gerar, desse ponto de vista, uma doença mental. E, portanto, eu acho que isso fica um pouco mais claro, já toda a gente percebe um pouco melhor. Mas o plano de recuperação e resiliência, creio que não o compreende bem, do meu ponto de vista, porque é um plano que é essencialmente de recuperação. Se a Ana me permite uma metáfora rápida, se nós imaginarmos um incêndio, nós claramente percebemos que neste momento, do ponto de vista daquilo que é o sofrimento das pessoas e os problemas instalados, nós estamos a viver um incêndio. E de facto o plano de recuperação e resiliência traz finalmente verbas para um subinvestimento ou para um não investimento crónico nesta área, que vão provavelmente fazer com que se possa cumprir finalmente o Programa Nacional de Saúde Mental, que começou a ser escrito em 2007, imagine-se. E portanto teve várias fases, mas nunca foi cumprido, e que traz uma resposta para as pessoas que já têm um problema, que é uma resposta importantíssima. Ou seja, nós vamos ter finalmente, eu diria, verbas mais consistentes, espero eu, se vier a cumprir, mas por aquilo que é o discurso que tem existido, para, enfim, se atacar o fogo. E, portanto, se atacar o incêndio, se diminuir isso, e isso traz não apenas uma diminuição do sofrimento das pessoas, como traz menos o potencial de propagação, porque também temos de ter isto claro, quando o incêndio é tão grande, quando o problema está tão instalado, ele também se propaga, porque se eu não estiver bem, é mais difícil que a pessoa que está próxima de mim possa estar bem, e portanto isto também, de certa forma, entre muitas aspas, se contagia. E portanto isso é importante nós apagarmos o fogo. Mas nós sabemos da questão dos incêndios que não é apenas apagar os fogos, nós temos de ter uma atitude preventiva, e ela passa por duas componentes. Uma primeira é aquilo que é a ordenação enfim, das matas, da forma como a floresta está organizada e da resposta que nós temos para os primeiros focos. Ou seja, nós devíamos, de facto, conseguir organizar a nossa sociedade e as nossas instituições da sociedade para terem elas próprias capacidade de, quando aparece um pequeno foco de incêndio, poder ser contingentemente atacado. Porquê? Porque é muito mais eficaz, gera muito menos sofrimento e, portanto, é mais fácil, ou seja, lá está, é mais, até mais barato, mas resolve-se rapidamente aquele foco de incêndio. E gasta-se menos recursos. Sim, menos recursos, menos sofrimento, tudo isso. E o plano de recuperação e resiliência, de facto, aí não traz nada de novo, ou seja, não tem um impulso sério para haver um investimento na área mais da saúde mental e aqui muito na área também da psicologia, nas respostas que podem ser mais de promoção de competências nas pessoas de resiliência, de lidarem com os seus acontecimentos de vida, e respostas que sejam mais preventivas por mais imediatas. E isso era preciso termos mais psicólogos disponíveis nas organizações onde as pessoas estão, que é nos locais de trabalho, onde passam grande parte do seu tempo, agora embora à distância, mas ligadas ao trabalho, nos centros de saúde em proximidade, nas comunidades onde vivem, e aí há muito pouco. E depois há muito pouco também numa dimensão mais de comportamentos das pessoas, que também são importantes nos incêndios, de termos uma atitude preventiva sobre isso, e portanto também aí deveria haver mais promoção da saúde psicológica. E nesse sentido, eu tenho dito que de facto o programa de recuperação e resiliência na área da saúde mental é um programa essencialmente de recuperação e menos de resiliência, e eu acho que era tempo também de colocar recursos na dimensão mais da resiliência. Uhum. Centros de saúde, escolas, prisões, tudo isso, não é? Falta estruturas da comunidade. Não faltam, pois não é porque falta de recursos humanos, é simplesmente por falta de interesse em colocação das pessoas. Não é por falta de recursos humanos. De recursos humanos Portugal fez um investimento. Sim, Portugal fez um investimento nos últimos anos muito, muito grande a formar recursos nesta área. Só psicólogos somos já mais de 24 mil hoje em Portugal, num curso que é muito recente, ou seja, que tem 40 anos nas universidades portuguesas, e portanto foi um investimento muito, muito, muito grande.
Os psicólogos estão motivadíssimos, como eu disse há pouco, recebi centenas de contactos ao longo deste ano de pessoas a disponibilizarem-se, a apoiarem naquilo que pudesse ser o seu contributo. Este ano, só para lhe dar um dado que também é um indicador importante, houve mais psicólogos a fazerem formação na Ordem, nos cursos da Ordem, do que em todos os anos anteriores da Ordem somados. E, portanto, isto também houve uma manifestação de pessoas à procura de formação em intervenção em crise e catástrofe, em intervenção em psicológica à distância, ou seja, a prepararem-se, a munirem-se de ferramentas para fazerem um trabalho com ainda maior qualidade e com maior excelência. E, portanto, de facto, não será por isso. E não será também por falta de necessidade das pessoas. Só uma pergunta agora, que isto dá um tempo para cá que eu tenho ouvido, não é? Dá um tempo para cá, pá, há 2 anos, 3, por aí. Como é que distingue saúde, quando se fala de saúde mental e saúde psicológica, qual é que é a distinção entre estas duas terminologias? Bom, essa é uma excelente questão, Ana, porque, de facto, num certo ponto de vista, ela poderia nem sequer ter uma distinção se houvesse uma associação muito clara. Recentemente, eu tenho notado isso. Fala-se da saúde psicológica mais do ponto de vista daquilo que são competências que se podem desenvolver e capacidades que se podem desenvolver neste âmbito. Mas eu creio que isso também surge muito porque, como eu dizia há pouco, o conceito de saúde mental muitas vezes está associado a uma ideia de ausência de doença mental, e o conceito de saúde mental é muito mais do que isso. E acho que também surge com base nessa dimensão de poder ficar mais claro para as pessoas que, de facto, há um conjunto de capacidades e de competências e de recursos desse ponto de vista que podem ser desenvolvidos numa área de promoção de saúde psicológica, por isso a temos chamado dessa forma, que podem ajudar as pessoas a lidar com os seus acontecimentos de vida do dia-a-dia mais significativos. Quer eles sejam, enfim, o que estamos a viver com a pandemia, que é algo que impacta toda a gente, mas todos os dias há pessoas que vivem acontecimentos de vida muito significativos e muito desafiantes além da pandemia, porque perdem uma pessoa, porque perdem um emprego, relacionados... Sim, porque têm um acidente, porque sabem de uma doença e, portanto, desse ponto de vista, que podem ser traumáticos, como a Ana está a dizer, mas que são essencialmente significativos, transformadores, implicam que a pessoa se adapte a uma nova situação. E nesse processo de adaptação, nós podemos recorrer a capacidades e a competências que temos desenvolvidas internas e podemos recorrer à ajuda de outros, quer seja uma ajuda profissional, quer seja a ajuda do nosso entorno. Quem estiver mais munido de capacidade para fazer isto, estará mais capaz de enfrentar estes desafios sem que eles sejam desencadeadores de problemas que podem depois desenvolver então aí um problema de fora da doença mental e, portanto, deste nível. E é por isso que o temos dito. E repare, um dos exemplos que eu até podia trazer para aqui é a questão da cultura. Enfim, isto é feito em torno da cultura, e a cultura é um veículo importantíssimo para aquilo que nós estamos aqui a falar, e muitas vezes muito pouco esquecido, muito pouco lembrado nesse seu papel. Porque, não pode por isto, porque se nós acreditamos de facto no conceito de saúde mental como mais do que a ausência de doença mental e esta capacidade de fruição da nossa vida, a cultura é um aspecto absolutamente essencial para que isto aconteça, para que nós, desse ponto de vista, possamos senti-lo e vivenciá-lo dessa forma. E depois tem aqui um outro papel importante, que é numa dimensão da confiança que eu ainda há pouco falava das instituições nos outros. Dois dos elementos essenciais é a capacidade que nós temos de desenvolver alguma crítica sobre aquilo que se passa à nossa volta e a forma como nós lemos o que se passa à nossa volta, em particular num contexto de redes sociais onde a diferença entre informação e desinformação, enfim, é muito ténue, onde tudo se encontra para confirmar. Há uma heurística de disponibilidade que confirma tudo o que sejam as nossas crenças, estereótipos, opiniões, há informação que a pode confirmar, e com esse viés da confirmação nós somos sempre a reforçar a nossa por oposição à de outros, e portanto criamos bolhas e ficamos muito fechados em bolhas que combatem outras bolhas, e nós voltamos para uma dimensão em que e a cultura estamos a falar do papel que a cultura pode ter nisto, que é a capacidade de eu, por uma fruição cultural, ter uma capacidade de um olhar crítico sobre o objeto que está à minha volta e sobre o outro.
as bolhas. E de empatia, ou seja, da capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro e de vivenciar a forma, enfim, como a outra pessoa o pode estar a fazer. E numa sociedade que está mais fragmentada, isto é absolutamente essencial. Ainda agora eu escrevi um pequeno artigo onde dizia que nós não mudamos nenhum terraplanista com factos, ou seja, ninguém muda de opinião de que a Terra é plana com factos, porque os factos existem. Muda-se procurando conectar-nos com estas pessoas, tentando empaticamente perceber o que é que leva alguém a acreditar e a formular uma opinião desta natureza e uma crença desta natureza, e a tentar perceber que obstáculos é que se estão a colocar à mudança e ajudar a encontrar um espaço. E este sentido de conexão, de coesão, este equilíbrio de nos encontrarmos com os outros também é muito proporcionado pela experiência cultural e pela vivência cultural e esta capacidade de abertura ao outro e ao mundo e àquilo que é mais diverso. Chama-se empatia, e isto que estás a falar é levado a um nível ainda mais maior, diria eu. O nível cultural pode ter a ver com a cultura, ela própria e a cultura da humanidade, ou seja, essa abertura e esse quebrar de bolhas e esse pensamento crítico, conseguir pôr nos pés dos outros, entendê-lo primeiro para poder depois então explicar, tem a ver até entre culturas, mesmo entre culturas, entre povos, entre a humanidade inteira. O que tu estás a falar é uma coisa muito grande. Estás a falar do humanismo, em termos práticos. Isso é muito bonito, é muito importante e é absolutamente fundamental fazer. Mas realmente estamos bem longe, bem longe. Às vezes as coisas mudam um bocadinho. Estamos longe, mas de certa forma eu creio que também estamos mais conscientes disto e que esse humanismo também é a dimensão da cultura. É preciso pôr ação e é preciso às vezes que tenhamos também algum otimismo nestas componentes. Eu lembro sempre uma frase de uma pessoa que estimo muito, que foi o primeiro bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que uma vez ouvi dizer, e ainda hoje partilhei esta frase com uma colega, que a reparação por vezes pode ser ainda mais bela do que o original. E eu também acredito muito nisto. Acho que o original é importante, mas que nós não nos podemos esquecer que às vezes repararmos alguma coisa pode trazer uma beleza que nem sequer no original estava. E, portanto, não nos esqueçamos nisto nas nossas relações, no nosso dia-a-dia, que às vezes, mesmo desafiados, quando investimos, quando reparamos, quando recuperamos, isso, enfim, torna belo e não nos esqueçamos disso. Enfim, vivemos e sobrevivemos àquilo que aconteceu o ano passado. E não nos esqueçamos disso para estarmos todos melhor e nos ajudarmos uns aos outros a enfrentar este grande desafio e, enfim, a tentarmos reparar o que pudermos da nossa sociedade. Isso é muito bonito e inspirador, Tiago, e é tão verdade, porque alguma coisa já se acrescentou mais, vem sempre com uma mais-valia, não é? Aquilo que já foi reparado, aquilo que voltou, que renasceu das cinzas, uma espécie de fênix, fica sempre mais bonito. Tiago, obrigadíssima por ter estado connosco, pela disponibilidade do teu tempo. Eu e mais uma vez, é que bem-aja pelo agradeço. teu trabalho. Beijinho grande. Muito obrigado, tudo bom.